depressão impediu que eu vivesse uma vida banal. E querendo ou não, essa foi a verdade que aconteceu comigo. Eu pensei muito sobre fazer ou não fazer esse vídeo, sobre falar ou não falar sobre esse tema. Porque querendo ou não, a depressão é um assunto que muitas vezes a gente não entende, nem como se gera. Às vezes a gente não tem o conhecimento do impacto que isso causa. Mas a verdade é que a depressão, querendo ou não, ela tá cada vez mais comum e ela tá cada vez mais presente nas nossas vidas, na vida dos nossos amigos, de conhecidos. E nem sempre a gente sabe que aquela pessoa tem depressão, às vezes nem mesmo a pessoa sabe que ela tem depressão. E o que aconteceu comigo, que eu decidi trazer para esse vídeo, é a minha história, o meu processo com a depressão e os maiores insights que eu tive para que sirva, né, às vezes sirva de insight, sirva de energia, de estímulo para você que está assistindo esse vídeo e se identifica com o que eu vou contar aqui, seja baseado na depressão ou seja baseado em outras situações da sua vida que também possam trazer os mesmos sintomas, as mesmas questões, as mesmas sensações e emoções. Bom, quando eu era adolescente, eu fui diagnosticada com depressão crônica. Ou seja, é uma depressão em que ela é uma depressão constante. É uma questão química do teu corpo que constantemente você pode estar oscilando nesse processo depressivo. Então não é uma depressão em que você tem um pico muito grande lá para baixo e depois você volta ao normal. Não, é uma depressão que costuma durar em torno de 2 anos ou até mais. E às vezes você sai da depressão e fica um dia, uma semana bem, e depois você volta para um processo muito profundo de depressão. E isso foi durante muito tempo, quando eu fui diagnosticada lá na adolescência, ok, a gente parou para entender, a gente meio que entendeu o que era, mas depois a vida tocou normal e simplesmente eu esqueci disso e eu toquei a vida normal. Só que o que realmente aconteceu foi que, por conta da depressão, eu deixei de viver uma vida banal. Eu deixei de aceitar o que era comum. Eu deixei de aceitar o que o coletivo impunha como próximo passo para sua vida, como o processo certo que você tem que viver, como você tem que, né, fazer faculdade, ter um emprego assim, trabalhar dessa forma, ser sustentável, ter esse tipo de casa, ter esse estilo de vida. A depressão, ela me salvou de ter uma vida que para mim seria uma vida banal, que para mim não seria uma vida que seria sustentável. Não é a vida que eu gostaria de viver. E sem a depressão, eu não sei se eu me daria conta disso. Sem a depressão, eu não sei se eu ia perceber realmente o impacto que isso tem, né, sobre as pessoas e o impacto que isso teve sobre mim. Porque a depressão, ela meio que expandiu as sensações. Ela expandiu as sensações de falta de energia, expandiu as sensações de falta de felicidade, expandiu a busca pelos estímulos, a busca pela felicidade constante, pela geração de serotonina constante no seu corpo. Então, lá na adolescência, quando eu fui diagnosticada com isso, no início foi um pouco de um choque, mas eu sempre tive muito apoio familiar e sempre tive apoio de muitos profissionais do meu lado. Então, eu sempre pude contar com os psicólogos, com terapeutas. Eu mesma fui atrás de diversas outras formas de tratar, né, e de conseguir ter uma vida sem depender constantemente de medicações, enfim. Mas isso não é o tópico do vídeo, não é isso que eu tô trazendo aqui, também não é esse tema que eu quero aprofundar aqui nesse vídeo. A verdade é que a gente pode escolher como a gente vê a vida. A gente pode escolher como os desafios que a vida tem, como que vai impactar o nosso ser. Então, se a gente tem um desafio muito profundo, se a gente tem alguma coisa que acontece na sua vida que pode te derrubar ou que realmente te derruba, faz você recomeçar do zero ou faz você perder tudo, você pode pensar como que você vai ver, como você vai escolher que isso impacta a tua vida, impacta o teu ser. E lá atrás, quando eu fui diagnosticada com isso, durante toda a minha vida, pra mim foi assim, tá, beleza, eu tenho isso, mas o que que eu posso fazer? Eu vou fazer o meu melhor. E eu vou viver. Eu vou viver a vida que eu quero viver, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou viver aquilo que me traz felicidade. Porque, querendo ou não, quem tem um diagnóstico de depressão crônica não consegue gerar serotonina naturalmente. Tá sempre atrás de estímulos que geram felicidade, para manter um pico de felicidade elevado. Então, viver uma vida banal, viver uma vida comum, não era sustentável para mim, nunca foi sustentável para mim.
porque aquilo ali não me trazia felicidade. Na verdade, aquilo ali só piorava a minha depressão, me colocava cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais em crises. Isso que poderia ter sido um grande choque para minha vida, né, para minha adolescência, que poderia ter me apegado a medicamentos ou, né, ficado constante dando desculpas de que eu tenho depressão, dando desculpas, usando isso como desculpa, eu acabei pegando isso e falando assim, tá, beleza, eu tenho isso, mas eu não quero viver uma vida comum. Eu quero que a minha vida seja uma vida que me traga estímulos, que me traga felicidade, porque eu sou sim digna de viver isso. Eu sou sim merecedora de viver uma vida com felicidade, uma vida com prazer, uma vida com abundância. Então, os meus sonhos começaram a ser a minha bússola. Os meus sonhos começaram a ser a minha ferramenta de expansão, porque os nossos sonhos, eles possuem a frequência mais elevada. Então, eu constantemente indo atrás dos meus sonhos, indo atrás daquilo que me fazia bem, fazia com que o meu corpo se mantinha e se mantém em um estado elevado de frequência. Se mantém em um estado elevado de felicidade, de alegria, de paz. Então, o diagnóstico que era para mudar minha vida completamente, mudou, mas mudou para um lado muito elevado. E hoje, se você está aqui lidando com esse tipo de situação ou com qualquer outra situação que te faça questionar a vida, que te faça travar ou que te traga para um lugar muito depressivo, ou um lugar de questionamento, um lugar de tristeza, um lugar de que você não tem motivação, sabe, para fazer as coisas, pense nisso. Pense assim, das áreas da sua vida, observe as áreas da sua vida e observe aquilo que tá ok, que te faz bem, aquilo que tá trazendo essa infelicidade, que tá trazendo esse limbo, que tá trazendo essa estagnação para você. Porque uma coisa que eu aprendi diante de tudo isso é a forma que você vai lidar com as adversidades, a forma que você vai lidar com o problema é sua para escolher. Você vai ditar isso. Então, a sua vida está nas suas mãos. Qual área da vida não está indo de acordo com aquilo que você deseja? Qual área da vida está drenando a tua energia? Qual área da vida está te trazendo uma infelicidade ou uma estagnação? Está nas suas mãos querer mudar aquilo ou não. Está nas suas mãos a forma que você vai lidar com aquilo. Está nas suas mãos a forma que você vai escolher ver aquilo. Porque você pode escolher ver de diversas formas. Uma forma de peso, uma forma de vitimismo ou uma forma que você use aquilo para estimular e para fazer com que você viva o diferente, para fazer com que você viva os seus sonhos. No meu processo, eu compartilho um pouco aqui no meu canal do YouTube, mas ainda mais eu vou estar compartilhando mais e mais, mas foi por conta dessa busca, desses sonhos, dessa busca de estímulos, de felicidade, que eu pude viver uma vida nômade, que eu pude fazer voluntariados ao redor do mundo, que eu pude viver e começar a empreender, criar meu próprio negócio. Foi através desses sonhos e dessa busca por estímulos que eu consegui e que eu tô no processo, né, como todos nós, a gente tá diariamente, assumindo o nosso lugar no mundo, reconhecendo que a vida não é escassa, reconhecendo que a gente pode sim assumir quem somos e não ter medo de transmitir essa voz e esse lugar. Então é isso. Esse vídeo foi um vídeo mais reflexivo que eu queria trazer aqui. Claro, se você está passando por um processo como esse, busque ajuda de um profissional que vai te entender, que vai te analisar, que vai conseguir estar acompanhando você lado a lado, mas também olhe para você e veja o que você quer com isso, né? Se você está passando por outro tipo de situação, busque também analisar a sua vida e escolher a forma que você quer viver. E o movimento gera clareza. A depressão ela é um lugar que te coloca num limbo, assim, numa estagnação, você não tem vontade de fazer nada. Então, o mínimo movimento que quando eu estava nos meus picos de baixa, o mínimo movimento que eu conseguia fazer já começava a me trazer clareza do próximo passo, daquilo que eu precisava fazer. É isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma a incentivar vocês, de trazer um pouquinho desse abraço, trazer um pouquinho de estímulo pra gente, cada dia que passa, a gente tá correndo mais atrás dos nossos sonhos, correndo atrás daquilo que nos faz bem, daquilo que nos traz felicidade, porque a gente pode sim viver nesse lugar. Beijos e até o próximo vídeo.